Glória a Deus. Bom, amados, glória a Deus. Vamos hoje pregar algo muito importante, muito importante. Eu creio que até minha esposa me falou um dia para pregar sobre isto. Você quer as promessas de Deus? Você quer as promessas de Deus? Isso é muito importante porque tem muitas promessas na Bíblia. Tem muitas promessas. E as promessas de Deus têm a ver com a fidelidade de Deus. Porque quem faz uma promessa tem que cumprir, né? Não é verdade? Quem faz uma promessa, se eu prometo algo para vocês, eu tenho que cumprir, senão não seria fiel à promessa, né? Então nós como homens, às vezes até podemos falhar de nossas promessas, mas Deus não falha. Deus, como Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Ele não falha nas suas promessas. As promessas dele são fiéis a Ele, são fiéis a Deus. Deus é o único que dá a promessa e pode tirar a promessa, porque Ele é soberano. Como nós cantamos aqui no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares, estabeleceu sobre as inundações. Então Deus, como Ele é Criador, Ele tem potestade, Ele tem poder, Ele é soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Ele dá uma promessa e a cumpre, mas as promessas sempre têm condições. É algo que nós temos que aprender e Deus queira que possamos aprender juntos. Que as promessas de Deus têm condições. Por que é importante saber sobre as promessas de Deus? Porque por aí, né? Hoje se prega muito das promessas. Até antes de fazer este estudo, estava vendo, né, o que se diz acerca das promessas de Deus. Tem um canal de YouTube que tem mais de 11 milhões de seguidores, né, inscritos. Como se chama esse pregador? Antônio Júnior. E esse é um tipo de pregadores que as pessoas amam. Tão assim amam que tem 11 milhões de inscritos e vai continuar crescendo. Por quê? Porque as pessoas gostam de promessas adequadas a seus próprios desejos. Se eu estou precisando disto, eu quero que a promessa que Deus me dê é uma promessa que seja aceitável para mim, que seja lógica para mim, que seja desejável para mim, para que eu possa estar contente, entendeu? Só que as promessas de Deus são muito melhores do que nós esperamos, entendeu? Por aí já começo, que as promessas que Deus tem para aquele que o busca são muito melhores daquelas promessas que esses homens privados da verdade, que não pregam a verdade, se não pregam a mentira, estão espalhando pelo mundo inteiro, não somente aqui no Brasil, sino no mundo inteiro. Por exemplo, tem um pregador nos Estados Unidos que diz: tua melhor vida agora. Então é um best-seller. Você fala best-seller? Tem algumas palavras em português que fazem do inglês. Outro que diz: a vida com propósito, mas todo é terrenal, todo é carnal, todo é para aqui. E eles anulam, infelizmente, o propósito daquele que dá a promessa. Seu nome é El Amado. No hebraico significa Deus. Esto no hebraico, que é a língua da escritura no Antigo Testamento. A escritura foi escrita em hebraico, aramaico e grego no Novo Testamento. Esta palavra significa que Deus, com esta palavra, Deus é fiel. Agora vejamos, estudemos, segundo a palavra de Deus. O propósito desses estudos bíblicos é poder transmitir a verdade de Deus. Nós não queremos dinheiro de ninguém. Nós já temos essas promessas cumpridas. E ainda falta se cumprir aquela que diz que aquele que segue Jesus Cristo vai ver Ele eternamente, na glória.
que uma promessa muito gloriosa para uma pessoa adquirir, né? Que é a promessa da vida eterna. Que ainda não vejo, mas por fé já estou proclamando, estou esperando essa promessa da vida eterna. Agora vejamos por que é importante nós crer no Deus fiel. Ele quer dizer Deus e amar fiel. É muito importante conhecer este atributo do nome de Deus como fiel, porque ele vai ter muito que dizer acerca da fidelidade de Deus. Mas a fidelidade de Deus não tem a ver com nossos desejos, como já falei, não tem a ver com nossas opiniões humanas, entendeu? Felizmente, muitas pessoas creem nas suas próprias mentes, próprias opiniões sobre as promessas de Deus. Eu sei que vou ter a promessa, e não conhecem o que Deus diz na palavra, qual é a promessa a ser cumprida, entendeu? Por isso é importante ir à palavra de Deus, porque aí vamos saber, estou errado, essa promessa não tem para mim, não. Essa promessa não está aí, não. Estava enganado. Me enganou esse pregador. Mas agora não vou me deixar enganar, porque Deus quer me dar certeza do que é para mim e do que não é para mim. Entendeu? Isso eu digo já desde o começo, porque até para que estão assistindo o vídeo, esses vídeos algumas pessoas veem. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas criam um Deus na sua própria mente. O que é um Deus na sua própria mente? O Deus na sua própria mente é aquele que tem a ver, em certas maneiras, com Jesus Cristo, mas ele não pensa como Jesus Cristo na Bíblia pensa. Ele não age como Jesus Cristo age na Bíblia. Ele age como seu próprio Deus na mente quer crer. Entendeu? De fato, cada ser humano tem um Deus na sua mente. Por exemplo, o Deus do bêbado pode beber. Ele pode beber. O Deus do mentiroso, tudo bem, pode mentir, entendeu? O Deus do adúltero, não tem problema, continua adulterando. Ele é meu Deus. Só que esse Deus é uma invenção, vocês falam, né? Invenção na mente. O único Deus verdadeiro é aquele que fez o céu e a terra, né? Sua plenitude, como estamos vendo aqui. E aquele que tem planos claros nesta gloriosa escritura, desde Gênesis, né? Gênesis até Apocalipse. Começo e o fim. Já profetizaram os profetas muito do Senhor Jesus Cristo e se cumpriu. Agora falta ainda coisas para se cumprir do Senhor Jesus Cristo. Essas são promessas também. Qual é a promessa? Deus ia levantar um profeta como Moisés, Deuteronômio 18. Qual é a outra promessa? Deus ia trazer um libertador, Isaías 59. Qual é a outra promessa? Deus ia enviar seu filho a um sofrimento. Essa é outra promessa. Quebranto. Entendeu? Então nós temos que estar de acordo à fidelidade de Deus para entender quais são as verdadeiras promessas e as falsas promessas. Porque se nós cremos, amados, uma falsa promessa, já era. Tem milhões de pessoas, amado, que hoje em dia estão... me prometeram isto e agora estou no inferno. Por que creem nessa promessa falsa? É triste, amados. É muito triste. Muito triste. Eu acredito que até pessoas muito bem intencionadas se conduziram na sua vida, mas com a promessa errada, e acabaram na ruína eterna, na perdição eterna. Vamos a esta passagem, Deuteronômio 7. Vamos aí pensar com o nome de Deus. O nome de Deus é muito importante. Já ensinei sobre isso, desde o versículo 9. Já ensinei isso sobre o nome de Deus, porque o nome de Deus tem a ver com sua característica. Por exemplo, né? Como é Zacarias? As pessoas que conhecem ele sabem como é, né? Como é José? Sabem como é José. Como é Val? Sabem como é Val. Como é Giliard, etc. Como somos nós? As pessoas sabem, as íntimas, sabem como somos. E a palavra de Deus sabe como Deus é.
Se está falando que Deus é amor, Deus é amor. Se está falando que Deus é ira, também Deus é ira. Se é misericordioso, é misericordioso. Mas acá vamos ver um nome de Deus que tem a ver com El Aman. 7, 9. Deuteronômio 7, versículo 9. Diz: sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Moisés está falando com o povo de Israel, pregando para o povo de Israel antes de passar na terra prometida, justamente a terra prometida. Que era a terra prometida? Era uma terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e neste ponto em Deuteronômio estavam a ponto de cruzar o rio Jordão para herdar a terra prometida. Só que toda promessa tem condições. Isso que as pessoas ignoram, infelizmente. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Este é El Aman. Deus fiel, que guarda o pacto. Então temos promessa, tem a ver com um pacto. Por exemplo, uma pessoa que casa, aqui temos esse exemplo, casamento. Uma pessoa que casa, ela faz um pacto com o esposo ou esposa, e até fazem votos, e os votos têm que ser cumpridos, entendeu? Infelizmente hoje em dia os votos não servem para nada, né? Outro dia, faz alguns anos, encontrei com um amigo da mocidade, e ele me falou, eu sabia que ele casou, e separou depois de 6 meses, e estava bem deprimido e tal. O que aconteceu? Não, fiquei sem trabalho, fiquei sem dinheiro, tal. Mas como que pode? E não era na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde. Sim, mas esses pactos, os homens, a não ser que tenham temor de Deus, a não ser que sejam movidos com temor de Deus, não serve, infelizmente. Infelizmente não serve. Mas Deus, quando faz um pacto, como Ele é perfeito, Ele vai se encarregar de que o pacto seja cumprido. E se não é cumprido, Ele quebra. Diz: Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam. Essa é uma condição. Deus guarda o pacto, sua promessa, com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Então já vemos uma condição para Deus guardar essa promessa. Como eu disse, hoje, muitos pregadores pregam: promessa, crê, recebe tua promessa, recebe tua bênção. E as condições onde estão? Então quer dizer que essas promessas que fazem são mentira. E recompensa em sua face aqueles que odeiam. Quer dizer que Deus está dizendo que tem pessoas que odeiam. Como estávamos, lembra, sexta-feira, falando, aquele que peca odeia a luz, ou seja, odeia a Cristo, né? João 3,19. Destruindo-os, e não será negligente com aquele que odeia, ele o recompensará em sua face. Portanto, guardarás os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno que faça. Então, graças a Deus temos a palavra de Deus para poder saber que Deus tem promessas de bem, são, e promessas de maldição. Entendeu? Agora, que Deus quer que a gente escolha? A bênção, obviamente. Muitas vezes, até em Deuteronômio, você vê: escolhe, pois, sua vida, não escolhe essa morte, porque Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Quer que se converta. Qual é a razão que nós sabemos isso? Porque Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer e sofrer por nós, para Ele mesmo levar nossa maldição, para que nós tenhamos a bênção. Então, as promessas de Deus são totalmente certas, porque é um pacto que Deus faz. Um pacto não pode ser quebrado. Se a pessoa quebra esse pacto, bom, vai receber as consequências, não é verdade? Israel era chamada a guardar o pacto. Qual era o pacto? Qual era a condição que tinha que obedecer? Simplesmente. Tinha que obedecer os mandamentos de Deus. E ante todas as vezes, o capítulo 28 vai dizer, bom, estou indo aqui já nas verdadeiras promessas. Já falei de que tem verdadeiras promessas que estão na Bíblia, tem falsas promessas anti-Bíblia. Quais são as falsas promessas?
Deus vai te dar dinheiro. Isso já é uma falsa promessa. No Novo Testamento, não há um ênfase do dinheiro. Ele fala, primeiramente, busca o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele fala de bebida, vestido e comida. Glória a Deus. Esteja contente com isso, diz, se tiver comida e vestido. Por quê? Porque Deus cuida de cada um daqueles que se aproxima dele. Então, saúde, tem uma promessa, em parte sim, em parte não. Porque saúde quer dizer na Bíblia salvação também. Glória a Deus. Salvação. Então, tem algumas pessoas que recebem salvação e são curadas também, fisicamente. Tem pessoas que recebem salvação e, pelo contrário, depois recebem doença, como eu. Para quê? Porque Deus quer te provar se você vai ser fiel a Ele ainda na doença, na enfermidade, falta de dinheiro, entendeu? Então, Deus é bom e Deus não promete. Você vai ter saúde se você me segue. Não é assim. Não é assim, não. Entendeu? E hoje, o que mais se escuta por aí, vai na campanha, vem aqui, Deus vai te curar, Deus vai te curar. E quando não te cura, depois de dar R$1.000, o que acontece? Você não tem fé. Você está ruim, você é um incrédulo, você não tem fé, vai embora. E assim engana as pessoas, não é verdade? Milagres. Já vimos, Deus faz milagres quando Ele quer, de fato. Deus fez muitos milagres, Jesus Cristo fez muitos milagres no Novo Testamento, e as pessoas ainda rejeitaram Ele. Em Lucas 17, 10 leprosos foram curados, e somente um voltou para adorar a Jesus Cristo em agradecimento. 9 foram embora, não voltaram. Então, o milagre não é necessariamente uma amostra de que Deus tem uma promessa com você e vai estar com você, não. Por quê? Porque precisa abandonar o pecado. Jesus Cristo fez um milagre em João 5. Tinha um paralítico. Ele não conseguia 38 anos com essa doença e não conseguia entrar em uma piscina, no estanque, porque de quando em quando um anjo ia entrar nas águas e as pessoas se jogavam na água e que ficavam sanos. Curados. E ele não conseguia que ninguém, porque já todo mundo ia antes dele, mas chegou Jesus e com seu amor, sua compaixão, curou ele. E falou, olha, você foi curado, vai, não peques para não acontecer alguma coisa pior. Ainda fala Jesus Cristo. Entendeu? O problema do homem não é a falta de dinheiro, o problema do homem é o pecado, entendeu? É o pecado que nós não queremos deixar, porque é gostoso. A Bíblia diz que o pecado é prazeroso. Moisés preferiu afronta, né? Sim. Afronta. Quando foi estar com o povo de Israel, que é ser neto do faraó. Imagina, Hebreus 11:25. Ele era neto do faraó. E ele falou um dia, não quero estar aí, eu quero os prazeres do pecado por uma temporada, diz. Não quero os prazeres do pecado por uma temporada, eu quero a afronta de Cristo e o seu povo. Aleluia. Porque é temporal, amados. O pecado é temporal, o prazer é temporal, mas as promessas de Deus são eternas. São eternas. São gloriosas. Por isso, o ênfase hoje em dia dos falsos pregadores é: Deus vai te dar de tudo. E não interessa se você está no pecado. Tem jeito. É totalmente falso. Jesus Cristo fala para a mulher que iam apedrejar em João 8, que estava em adultério. E quando todos foram embora, vai, mulher, ninguém te condena. Vai, não peques mais. Tu tem condições. A salvação, a comunhão com Deus, as promessas de Deus têm condições. Glória a Deus que tem condições, porque senão estaria lá. Entendeu? Estaria lá naquela festa. Mas não posso estar lá, porque Cristo me salvou dos meus pecados, é para já não pecar e agora viver eternamente com Cristo. Aleluia!
Aleluia! Que promessa tão gloriosa. Eu fui nos Estados Unidos, sonho americano, que sonho nem nada, sai fora. Sonho já que se cumpriu Cristo, esperança da glória, eterna glória com Jesus Cristo, muito melhor que Estados Unidos, entendeu? Que de Deus, entendeu? Deuteronômio 28 é um capítulo chocante, porque fala como Deus deseja, olha o coração de Deus. Deus deseja com todo o seu coração abençoar o povo, mas sem pecado, entendeu? Sem pecado. Escutem bem, aqueles que estão assistindo no vídeo também, se você tem pecado, crê que a promessa foi cumprida, não é assim. É bênção sem pecado, deixando o pecado. Então, a Deuteronômio 28:1, continua Moisés falando para o povo de Israel, e diz: e acontecerá que se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar, viu, e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão a ti e te alcançarão. Condição: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Cada vez que vocês leem a Bíblia, se a condição de quando vocês fizerem isto, é porque é uma condição. É uma condição, entendeu? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha quantas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Estamos falando do antigo pacto, diferente que hoje. Mas essas serão as bênçãos desse tempo. E o fruto dos teus animais, o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e teu armazém. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te der. E o Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, viu? Santo, né? Santo separado, rejeitando o pecado. Como te jurou, viu a promessa? Como te jurou. Se, outra vez, de novo. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Entendeu? Então, e continua mais bênçãos. Mais bênçãos. Mas sempre tem condições. Agora, esse é o antigo pacto. Deus estava no meio deles, não era uma democracia, era uma teocracia. Deus era o governo deles, Deus era o rei no meio deles. Essa é a doutrina da majestade do Senhor no meio do seu povo, de tal maneira que as leis de Deus eram para se cumprir. E bênção de Deus, bênção. Todo tipo, no reino dele, em Israel, né? Todos os limites, seu reino. Esse reino é para nós agora, cristãos, é espiritual. O reino de Deus está nos corações dos cristãos verdadeiros, que têm Cristo como rei, estão no mundo inteiro. Não é necessariamente uma igreja com sua placa, não. São pessoas compradas, lavadas, regeneradas, separadas, santificadas por Cristo, que receberam a bênção do arrependimento, perdão de pecados por meio do sangue de Cristo. E que receberam toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está em Efésios capítulo 1. Então, o cristão desta época, qual é a sua bênção? Que já entrou ao reino de Deus. Nasceu de novo. Seus pecados foram separados, como estávamos pregando por outro dia, sexta-feira. E agora entrou ao reino de Deus. Como? Nasceu de novo. Qual é a sua bênção? Herança entre os santificados. Glória eterna. Vida eterna. Essa é a bênção do cristão. Não é terras, não é posses. A posse, a herança do cristão é o Senhor. Nesse tempo também, a herança do israelita era o Senhor, mas agora é a vida eterna com Cristo. E quais são as maldições? Olha, 15, Deuteronômio 28:15. Mas acontecerá que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, ou seja, se pecares, né, voluntariamente, para cuidares de cumprir todos os mandamentos e os estatutos que te ordeno neste dia,
Sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Maldito serão o teu cesto e o teu armazém. E muitas coisas. Maldito será o fruto do teu ventre. E muitas outras coisas. E são muitas maldições, como você vê aqui. Por exemplo, no versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura. Loucura. E cegueira e espanto de coração. Todo tipo de maldições. Agora, a pior maldição que tem é o inferno, obviamente. O inferno eterno. Isso já é o pior, né? Porque o que mais tem? Nenhum sofrimento, nada comparado com o sofrimento eterno. Que eterno tormento, tal. Isso é... E Deus não quer isso. Deus quer abençoar com a vida eterna. Olha aqui. Bom, este capítulo é muito longo, mas fala muitas maldições. Então, Deus faz um pacto com os homens. Se me obedeceres, bendito serás. Se não me obedeceres, maldito serás. E é terrível cair nas mãos de Deus vivo, entendeu? Porque um cristão está bem perto de Deus cada dia. Porque a gente conhece o Deus que nos salvou. A gente não quer que isso aconteça conosco e com ninguém. Porque um cristão verdadeiro se preocupa por pregar a todas as pessoas, alcançar um panfletinho, pregar, transmitir, orar, chorar, clamar, a pessoa seja salva. Porque a maior bênção está ainda por vir. Ou seja, pessoalmente, Cristo já sofreu, já ressuscitou, Ele deixou aberto o caminho para todo aquele que se arrepender e crer nele, ser salvo e receber a bênção. Só que primeiro, temos que chegar a esse ponto. Sim. No 30:19 ainda Deus dá um conselho, né? Sim, Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Isso mesmo. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós que coloquei diante de vós a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Então, Deus, o que as pessoas escolhem a vida. Então, vamos por aqui. Bênção. Aqui, Deuteronômio 30:19. Obrigado, irmão. Deus, literalmente, quer que as pessoas escolham a bênção. Deus não se deleita, Deus literalmente se quebranta pelo castigo do seu povo. Como eu falei, né, o domingo passado, Jesus Cristo, quando viu que Jerusalém rejeitava ele, chorou sobre Jerusalém. Deus do Antigo Testamento se quebrantava por ver o pecado do seu povo e por ver a destruição que estava vindo para eles. Então Deus quer que as pessoas escolham a vida, escolham a bênção, escolham o amor de Deus, a misericórdia de Deus e saiam da ira de Deus, saiam do caminho do inferno, porque Deus é bom. Se alguns dos atributos Deus enfatiza bastante na Bíblia, é que Deus é bom. Jeová Atof, Ele é bom. Mas, infelizmente, o que é pregado hoje em dia é somente promessa de bem, promessa de bem, promessa de bênção. E nada se fala com as condições, nem os perigos, se as pessoas não seguem as condições, infelizmente, terrível. Agora, segundo pactos, Deus age. Pacto com Adão, isso está em Oséias 6:7. Pacto com Noé, Gênesis 9, versículo 8. Pacto com Abraão, em Gênesis 15:18. E esta é a condição, 17, versículo 1. Moisés, em Êxodo 24:8, também pactos, diferentes pactos que Deus fez em determinados tempos. E com Davi, vamos ver as condições do pacto com Davi. Os outros não. Davi, 2 Samuel 7:2-16. Todos estes pactos tinham condições. Aqui tem um pacto que Deus fez. Infelizmente o povo não cumpriu e Deus quebrou o pacto. Deus quebrou o pacto. Então o que acontece? Muitas pessoas dizem: já entrei no pacto, já aceitei Jesus, agora estou indo na igreja.
estou salvo para sempre. Só que não cumprem as condições. E como não cumprem as condições, Deus quebra o pacto. Entendeu? E ainda não é nem aceitar a Jesus, é verdadeiramente arrepender, crer em Jesus Cristo, ser verdadeiramente salvo, nascer de novo. Mas Deus, Ele quebra os pactos. Por exemplo, aqui com Abraão, Ele prometeu que essa geração da qual ele estava falando ia entrar na terra prometida. Mas essa geração não entrou. E vou aqui a Números 14:34. Números 14:34. Não vai essas passagens para não demorar muito das promessas, mas Números 14:34. Ou vou lá, Gênesis 15, melhor. Só essa, Gênesis 15. Já como eu vou falar somente dessa. Versículo 13. E ele disse a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão e eles os afligirão por 400 anos, o povo de Israel no Egito, no tempo de Moisés. E também a essa nação a quem eles servirão eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas a quarta geração, escuta, esta quarta geração é a geração de Moisés. Eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol... esse é sacrifício. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia o Senhor fez um pacto, viu? O pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu darei esta terra. Então o que estava falando? Essa geração que ia sair de Egito, liderados por Moisés, tinha 600.000 homens de guerra, de 20 anos para cima. Essa geração, Deus falou, essa geração vai lá, vai atravessar, vai entrar na terra prometida. O que Deus fez em Números 14? Porquanto essa geração não obedeceu às condições do pacto, não obedeceu às condições da promessa de Deus, o que Deus jurou ia fazer. Como não obedeceu essa geração, Deus fez isso com eles. Números 14:34. Segundo os números dos dias em que examinastes esta terra 40 dias, cada dia correspondendo a um ano, levareis as vossas iniquidades durante 40 anos e conhecereis o meu rompimento de promessa. Então Deus que fez? Deus pôs condições neles. Obedeçam. Obedeçam. Acá diz que eles tentaram 10 vezes ao Senhor. A última foi quando Deus falou: vai na terra prometida, examina lá. Enviou 12 príncipes de Israel para examinar toda essa terra e para dar o resultado do exame da terra. Eles somente tinham que ir lá e mostrar, na volta dos 40 dias, quão boa era a terra. Uma terra preciosa, uma terra cheia de leite, mel e de toda a riqueza que Deus tinha prometido para o povo de Israel. O que fizeram? Viram gigantes. Falaram: não podemos contra os gigantes. E trouxeram esse reporte para todo o povo de Israel. O que está querendo dizer com essa passagem? Que as pessoas não confiaram em Deus. Não confiaram no poder de Deus. Não creram em Deus. E a incredulidade é um dos piores pecados. Por quê? Porque eles tinham visto o mar vermelho se abrir, né? Ele tinha visto Deus destruir a todos os falsos deuses, e que eram com as pragas. Deus fez tudo isso. Deus mesmo, com maravilhosas obras. Eles somente tinham que esperar esses milagres, e Deus fez. Passou os filhos de Israel pelo mar vermelho, gloriosamente. Chegaram lá e falaram: não vamos cruzar. Praticamente Deus nos mentiu. Deus se irou contra eles e Deus matou a toda essa geração que ele tinha jurado aqui. Gênesis 15. Por isso, amados, a mensagem é bem clara: creamos nas suas promessas e cumpramos suas condições. Vou ver qual é a condição para a salvação primeiro, depois, né? Mas creamos em Deus. A vida eterna se adquire por fé. Esses homens não entraram na terra prometida porque não tiveram fé no Deus de Israel que abriu o mar vermelho. Mas sabe que Deus abre o mar vermelho? É uma profundeza
de mar, profundeza enorme. E quando eles passaram, eram paredes de concreto. Ou seja, não de concreto, como de concreto. Em seco, os israelitas passaram. E Deus mostrando sua coluna de fumaça, sua coluna de nuvem, separando os israelitas dos egípcios. Pero toda essa maravilha de milagre, chegaram na terra prometida e o reporte deles foi: não podemos vencer os gigantes. Deus se irou e quebrou, amados. Quebrou a promessa que tinha falado para seu servo Abraão, para seu amigo Abraão, para o pai da fé, que foi fiel. Abraão se fez por fé, né? Saiu da sua terra, deixou toda a sua família e foi para a terra que Deus indicou. Por isso ele é considerado o pai da fé. E cumpriu as promessas. Agora, Deus rompeu a promessa. Por isso, amados, temos que ver as condições. Este tema é muito importante, né, amor? Porque nosso coração está muito carregado pelas falsas promessas dos falsos profetas, que prometem paz. Até vou ler isso para vocês, porque é muito importante. Jeremias 6,13. Como se parece o que os falsos estão fazendo hoje em dia, né? 6,13 e 14 diz: no tempo de Jeremias, 600 anos antes de Cristo, falavam o mesmo que hoje. Porquanto, desde o menor até o maior deles, cada um é dado a ganância, ou seja, pedir dinheiro, né? E desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se falsamente. Falsos profetas. Eles também curam a ferida da filha do meu povo, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não passa. Esses homens eram encarregados por Deus, sacerdotes e profetas, para julgar o pecado, para fazer com que o povo estivesse caminhando em santidade diante do seu Deus glorioso. O que fazia? O povo estava em pecado total, e eles só queriam dinheiro. Traz o dinheiro, traz o dinheiro. E sabe o que falavam para eles? Paz, paz, não tem problema, não tem problema, você tem sua promessa cumprida, vá em paz. É o mesmo que estão fazendo hoje os falsos profetas. Estão ignorando o pacto de Deus, quebraram o pacto de Deus, como hoje os pregadores quebraram o pacto de Deus. O pacto, amado, é muito importante, porque quando Deus promete algo, Ele vai cumprir. 2 Coríntios 1, 18 ou 20. 2 Coríntios, é Paulo falando para esta igreja, 2 Coríntios, e ele fala, qual é o caráter de Deus? Igual, diz, mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra, diz Paulo, para convosco não foi sim e não. Paulo era pregador de Deus, ele não podia mentir, porque seu ministério foi justamente proclamar a Cristo, que é a verdade. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim, ou seja, pregavam a verdade. Olha o que diz, porque todas as promessas de Deus nele são sim e por ele. Amém. Viu? Por isso ficou tão, né, no espírito, tão cheio de alegria quando falou amém, amém, para a glória de Deus por nós. Então, tudo que Deus promete vai se cumprir. Por isso disse, não, nos louvores, amém, e assim seja. Por isso quando pregamos na rua, né, eu pergunto às pessoas, Deus vai salvar a quem crê e vai condenar aquele pecador que não quer se arrepender. E eu falo, quem disse amém? Ninguém disse amém. Na rua, ninguém. Mas quando vai lá naquele templo, onde está enganando, tirando dinheiro, quando o pastor diz, você vai receber um salário a mais este mês. Amém, amém, amém. Assim é, desse jeito. Não é ou não é? É desse jeito. É triste, indigna, dá uma indignação, choro, lágrima, pranto pelas coisas infames que estão se fazendo no nome de Jesus Cristo. É um choro, um pranto, uma mistura entre indignação, ira santa, zelo santo pelo nome de Deus, tristeza pelos enganados, porque são pura mentira. Então, estamos vendo que Deus tem bênçãos e de fato, como o irmão Michel falou, Ele quer que você escolha a bênção. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Olha,
Deus da glória. Então vamos ver Davi. Como que aconteceu com Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Deus também fez um pacto com ele. 2 Samuel 7, versículo 12 a 16. Você entende, né? Que o Senhor Jesus Cristo era chamado Jesus, filho de Davi, né? Em Apocalipse ele é a raiz de ascendência de Davi. Por quê? Porque justamente ele era judeu e ele ia nascer da descendência do rei Davi. Entendeu? Davi nasceu em Belém. O Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém. Entendeu? Davi era um poderoso em batalha. Jesus Cristo também poderoso em batalha. Ainda que ele veio primeiro como profeta para dar sua vida por nós, quando ele voltar ele vai vir como leão da tribo de Judá para derrubar a todos os inimigos, como diz a Bíblia. Entendeu? Então aqui, 2 Samuel 7, 12 ao 16, ele faz um pacto com Davi e diz: e quando teus dias se cumprirem e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após de ti, Deus falando com Davi, a qual procederá das tuas entranhas e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Deus fez um pacto com Davi de que seu filho Salomão ia ser aquele encarregado de construir o templo de Jerusalém. E eu seria seu pai e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu castigarei com a vara de homens e com as correias dos filhos dos homens. 16, né? Porém a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul. Viu? Saul foi um rei antes de Davi. Saul pecou e Deus tirou da sua presença. Deus enviou para o inferno. Um homem suicidou porque já não tinha Deus, porque não cumpriu o propósito de Deus, né? Ainda o profeta diz que Deus tivesse feito prevalecer o reino de Saul, mas ele não foi obediente a Deus, né? Diz: como eu retirei de Saul, o qual eu retirei de diante de ti, e a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Esse foi um pacto que Deus fez com Davi. Mas agora vejam as condições. Estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Por incrível que pareça, Deus quebrou o pacto com Davi. Isso está no Salmo 89. Chocante. Chocante. Por quê? Porque os reis que foram depois de Davi, muitos deles não obedeceram a Deus. Não obedeceram a Deus. Foram pelo caminho da apostasia. Terrível. No futuro, obviamente, longe desses reis maldosos, veio sim a promessa cumprida com Jesus Cristo, por Jesus Cristo, né? Mas, no Salmo 89, fala que Deus quebrou o pacto com Davi. 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, 6, 11. 1 Crônicas 28, 11. Aqui estão as condições, tá? E ele disse a mim, a Davi, Deus a Davi: o teu filho edificará minha casa e os meus átrios, porque eu tenho escolhido para ser meu filho e eu serei seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar. Condição. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como neste dia. Agora o seu reino foi quebrado. Salomão pecou e ele quebrou o reino de Israel em duas partes, os reinos do norte e o reino do sul. Terrível. Agora, portanto, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor e aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir esta boa terra e deixá-la como herança para os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito, viu? Tinha que servir a Deus com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos.
se tu buscares, ele será por ti encontrado. Mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Ou seja, Deus fala para os homens, me busca, me escolhe. Ou seja, se arrepende, esteja com Deus. Mas se o homem deixar a Deus, Deus se aparta também. Veja como a promessa, é muito importante a promessa, que é a condição. Porque, infelizmente, como eu já disse, hoje, parece que o pacto com o Senhor fosse, não, tudo bem, vou na igreja somente, tranquilo, quarta-feira, faço minha vida como eu quero, mas não é assim, não é assim. 1 Reis 6, 11, 13. 1 de Reis 6. Eles colocam as condições hoje como se o dízimo fosse condições. Isso, amado, isso, terrível. Como se o dízimo fosse a primeira condição, a mais importante condição para ir para o céu. Isso é uma abominação, infelizmente. 11 ou 13. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, acerca desta casa que estás construindo, de novo, se andares, condição, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos para neles andares, então cumprirei a minha palavra contigo, a qual falei a Davi, o teu pai. De novo, se cumprires, Deus ia cumprir a palavra que jurou, que falou para Davi. Então é muito importante ver esses exemplos. Temos muito mais exemplos, obviamente, mas o propósito não é fazer um estudo cheio, né? Porque demoraria muito tempo. Mas para que vocês entendam, Salmo 89, que estava falando de como quebrou o pacto com Davi, diz, vamos uns versículos chave somente. Salmo 89 está falando do pacto com Davi. Eu fiz um pacto com meu escolhido, jurei a meu servo Davi. Esse era o pacto com Davi. Agora, esse pacto Deus quebrou. 38. Salmo 39, versículo 38. Mas tu rejeitaste e abominaste, tu te iraste com teu ungido. Com quem? Com aquele que fez o pacto, Davi. Tu anulaste o pacto com o teu servo, profanaste a sua coroa ao lançá-la ao chão, quebraste todas as suas cercas, tu levaste as suas fortalezas à ruína. Essas são as passagens do Salmo 89 que fala algo chocante. Deus escolheu Davi, depois por causa dos crimes, dos pecados não de Davi, sino dos suas gerações, descendência. Deus quebrou o pacto por um tempo, e obviamente temos agora no Novo Testamento um pacto por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não com sangue de bois, né? Bois, carneiros, ovelhas, já não com sacrifícios de animais, já não com ofertas de diversas coisas, mas com o sangue de Cristo. E esse é o sangue que nós temos que entrar em pacto. Aquele que não é em pacto tem que entrar em pacto, porque esse é um pacto eterno. Essas são as fiéis misericórdias de Davi, como diz em Isaías 55:3. As fiéis misericórdias de Davi, até eu vou lá nessa passagem, Isaías 55:3, fala, né, do chamado, aquele chamado como vinde a mim, vós que estáis trabalhados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Todo que está sedento, vinde às águas. O que não tem dinheiro, Isaías 55:1, vinde, vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquele que não é pão, e seu trabalho naquele que não satisfaz? Escutai-me, diz Deus, né? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Deus chamando, né? Querendo abençoar as pessoas com a bênção de Deus. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e vossa alma viverá. O mesmo que Deuteronômio 30:19. O mesmo.
o mesmo que isto. Escolhe, pois, a vida. Toma, vem, abre teus ouvidos e vossa alma viverá. E eu farei um pacto eterno, viu? Pacto eterno convosco, precisamente as infalíveis misericórdias de Davi. Nosso Davi, nosso rei Davi agora é Jesus Cristo. Esse é nosso rei Jesus Cristo. Nosso pastor de pastores. Aqui não tem um pastor que vocês possam considerar um pastor, porque nós não somos pastores. Mas aqui tem um príncipe de pastores, que é honrado, é glorificado, é adorado, é tido como ele é, Rei dos Reis, Senhor e Senhores. E essa maior alegria, entendeu? Para todos nós. Então, vem toda esta parte, que é como uma introdução ou uma explicação de por que é tão importante ter essas verdadeiras promessas. De que por que nós temos que considerar as verdadeiras promessas de Deus. E aqui diz que tem uma promessa de salvação. E aqui diz que todas as promessas são fiéis, são sim e são amém. E todo aquele que tem esse desejo de buscar, como diz em Isaías 55, inclinai a vossa alma viverá. Eu farei um pacto eterno convosco. Precisamente as infalíveis misericórdias de Davi. E Deus promete salvação da alma. Deus promete vida além da morte. Deus promete paz com Deus. Deus promete gozo eterno. João 3,6, já sabemos de cor. Porque de tal maneira Deus amou, que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, de coração, estou falando aqui, não pereça, mas tenha vida eterna. Não tenha maldição, tenha a bênção eterna, tenha a vida. A vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à paz senão por mim. Em João 14 diz: muitas mansões tenho preparado para vós. Viu? Infelizmente, amados, é triste que as pessoas vão à igreja e estão pensando nas mansões do céu. Estão imaginando: oh, como será minha mansão? Como será minha mansão? Cristo é o mais precioso ser que a gente pode ter comunhão com. Cristo, Jesus Cristo, é Deus, é luz, como eu estava falando outro dia. Uma luz admirável, uma luz gloriosa. E essa luz vai iluminar a glória eterna. A Bíblia diz que já não vai precisar sol, porque Cristo, a luz do mundo, vai iluminar toda a criação. E aquele que confia e crê em Jesus Cristo não deve estar interessado pela mansão celestial. Deve estar totalmente encorajado, animado de ver Jesus Cristo por toda a eternidade. Imagina seres poderosíssimos, querubins, se prostrando, anciãos se prostrando, cantando, adorando a Cristo. Reis, príncipes, toda a criação adorando a Cristo. E esse é o maior prazer eterno que pode ter uma pessoa, ter Jesus Cristo pela eternidade. 1 Pedro 1, 3, 9 fala disso um pouco. Então, quando pensem em bênçãos, amados, por favor, isso é bem claro. Pensem em estar com Jesus Cristo eternamente. Aqui e eternamente. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Essa é uma promessa. Para quem? Para aquele que está caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Tem uma oportunidade que um profeta, Eliseu, ia enfrentar um exército de sírios. Exército de sírios. Estava ele e seu ajudante. E Deus abriu os olhos dele para ver que tinha um exército dos anjos de Deus com Eliseu, o profeta de Deus. E o servo falou: oh, o exército falou, mais são os que estão com nós que os que estão com eles. Por isso que aquele que caminha com Cristo pode dizer como Davi:
o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Acá diz, né, em 1 de Pedro 1, versículo 3 ao 9, bendito, este é como um louvor de Pedro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente. Quem gerou novamente? Deus faz uma nova criatura. Justo? Novo nascimento, nos gerou. Ele nos gera quando nós nascemos a mãe, mas nascer de novo é que Ele nos dá outra criatura, um novo ser, uma nova natureza. Esse é um milagre, ninguém pode fazer isso. Como o velho Nicodemos falou para o Senhor Jesus Cristo, um fariseu: como pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Não entende? É espiritual. Espiritual, uma nova vida, um coração novo, uma mente nova. Diz, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, não é carro, não é casa, imaculada, que não desvanece, reservada nos céus para nós, que cremos, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, viu? Fé em Jesus Cristo, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações. Você estava escutando isso ontem, não? 1 de Pedro. Aqui, nesta carta de 1 de Pedro, Pedro está fazendo uma carta para encorajar, animar, ajudar os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, estavam sendo mortos. E ele está alentando: preocupa não, isto vai passar, você pode morrer nas mãos dos romanos, mas a herança está acima, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. 6. Na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, ou provas, né? Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, você está falando que a fé que vem de Deus é mais preciosa que isto, que o ouro, ainda diz. Se uma pessoa pode ter milhões de dólares, e eu falo: você não tem fé em Jesus Cristo, eu sou muito mais rico do que você. Aleluia! Eu posso chegar na cara de Di Macedo e falar: você pode ter templo de Salomão, mas você não tem fé. Eu tenho Jesus Cristo, muito mais precioso que todos os impérios de mentiras. Aleluia! Aleluia! Perece, ou seja, o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, nós não temos visto Jesus Cristo com olhos humanos, na qual, não havendo visto, amais o amor de Cristo derramado no meu coração, em que, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória. Viu? Não vemos Jesus Cristo, mas pela fé, agora estamos cheios de amor e crendo, nos alegramos com um gozo incrível, cheio de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Agora vocês veem o absurdo que é pregar prosperidade financeira. Tem condição. É somente um enganador que continua pregando bênçãos financeiras. Que é isto que você vem aqui, que faz troca, que o pacto, agora os pactos que fazem, não sei se aqui a Brasília é assim, mas Latinoamérica é assim, né? Você vai e faz um pacto com Deus, né? Você leva um dinheiro, você faz teu pacto, para que na próxima semana você vai ter isso, na próxima vez você vai ter isso. Também fazem isso aqui, né? Isso. Correntes, né? Se fala. Agora, por isso, amados, a promessa de Deus, se a gente não foca nisso, os cristãos e aqueles que não, ainda não têm Cristo no vídeo, aqueles que não são ainda regenerados ou nascidos de novo, aqueles que ainda não têm isso, que esse seja o propósito de sua vida, porque lembra, Deus promete bênção, mas também maldição. Não podemos deixar esse Deus falso que prega a maioria das igrejas brasileiras encher nossa mente de mentira. Não podemos, porque tem um Deus justo.
Então, este Deus é que todas as escrituras estão mostrando: venham, comam, tomem gratuitamente da água da vida, água eterna, água de bênção eterna. Venham. Hebreus 6, 12, 20. Só para o versículo 12, talvez, somente para nós, mas tem isso já para ler em casa. Para ler em casa, todos que estão assistindo também. Diz: para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Está falando da vida eterna. Pela fé. Pela fé. E aqui fala da promessa a Abraão, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Entendeu? Então a promessa da vida eterna é firme. Ainda aqui fala 19, esperança essa da vida eterna, porque Deus prometeu, aquele que crê, se arrepende de seu pecado, esperança essa que temos como âncora. Âncora é aquele negócio que põe, né, no barco, para que fique firme. Se põe não tem jeito, não vai para lá, não vai para aqui. Como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, do templo, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus prometeu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Essa promessa não, aquele que segue, isto, condições do pacto, isto, arrependimento e fé. Vamos ver isso de novo depois. Aqui tem uma passagem muito importante para vocês verem, porque de fato é uma passagem que os que não querem se arrepender põem muito e citam muito, né? Citam muito. E os pastores falsos também citam esta passagem terrivelmente. Aqui diz 2 Timóteo 2, 11, 13, Paulo diz a Timóteo, esta é uma palavra fiel, ou seja, de la mano, uma palavra fiel, que se morremos com ele, também viveremos com ele. O que quer dizer? Um cristão vive e morre para Cristo, pode ser exposto à morte, glória a Deus. Por quê? Porque a promessa é muito, muito gloriosa. Não pode ser comprada com ouro. E diz: se sofrermos, também reinaremos. Muitas igrejas dizem: não, pare de sofrer. A vida de um cristão não é sofrimento. Não. A vida de um cristão é uma imitação do Senhor Jesus Cristo. Diz: se sofrermos, também reinaremos com Ele. Viu? Condição. Se morremos, condição, se morremos, também reinaremos com Ele. Se sofremos, condição, se sofremos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, aí vem a condição negativa. Se nós negamos a Jesus Cristo, Ele também nos negará. Ele também nos negará. Em muitas traduções, não, desculpa, versículo 13, né? Foi versículo 13, sim, 13, desculpa. Se não cremos, olha, se não cremos, uma condição, se não cremos nesse Jesus, no Jesus verdadeiro, ainda assim Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, o que eles pregam? Eles pregam: se não cremos, não importa. Como Ele é fiel, Ele vai me levar para o céu. Está entendendo? Tem nada a ver. Você escutou isso? Sim. Muitas vezes. Pessoas falam: não tem... estou em pecado, mas Deus é fiel, Deus é fiel. Não tem problema não, eu vou para o céu. Que fala assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Todo é invocado promessa, sem condições, em pecado, não tem problema. Peca, todos somos pecadores, ninguém é santo, não tem de nada. De fato, amados, um pecador que se arrepende é considerado santo na Bíblia. Ou seja, não é que todos sejamos pecadores, não. Deus fala: se um pecador se arrepende, ele vai ser considerado por Deus justo, como explicava, né, para Giliar, justo e santo. Santo não quer dizer sem pecado. Santo quer dizer que Deus separa para ele, traz para ele, considera uma ovelhinha do seu
rebanho. E ele guarda e cuida dele. É santificado e separado para ele. Então, muita gente diz, se não crermos, ainda assim ele permanece. Não? Ele permanece fiel a quê? Como ele é Deus fiel e ele promete bênção e maldição, aqui ele permanece fiel. Aquele que não crê. A maldição. O que ele fez com essa quarta geração dos israelitas? Quando eles não creram, quando eles foram à terra prometida, estava tudo maravilhoso, como Deus tinha prometido, na terra de leite e de mel. E que eles fizeram? Não, tem gigantes. Eles não creram nas promessas de Deus, porque viram homens de 3, 4 metros, mais ou menos. Gigantes, né? Mas eles tinham visto o poder de Deus. E não creram no poder de Deus. Então, por que não entraram? Por que não passaram a terra prometida? Porque morreram 600.000 homens de guerra, de 20 anos para cima, que passaram pelo Mar Vermelho, foram salvos. Segundo 1 Coríntios 10, foram salvos. Beberam da água espiritual, da roca que eu seguia, e a roca era Cristo. E eles foram deixados no deserto por um tempo de mais ou menos 38 anos. Ou seja, mais ou menos 40 pessoas por dia morrendo. Não foi assim, né? Tipo assim, exato, mas 600.000 pessoas morreram. Deus não perdoou. Deus é misericordioso, mas chega um limite que Deus fala, já não perdoa mais. Eu nunca quero cair nesse momento, nesse ponto, de dizer, já não vai haver perdão para mim. Tem casos de homens que Deus salvou, ou que Deus não salvou e deu uma chance última, já era. Deus passou por cima, já não houve oportunidade para arrependimento. Um desses foi Esaú, o irmão de Jacó, que diz que chorou com lágrimas pelo arrependimento e não teve arrependimento, aunque procurou com lágrimas. Então, amados, quando Deus chama a ter um pacto de amor com Ele, quando Deus chama a ter um pacto de fidelidade com esse Deus fiel, é para a gente seguir as condições dele, né? Ele é Deus, nós não somos Deus. É como se eu vou querer o céu. Tá bom, Deus, eu vou para o céu, mas eu vou por minhas condições. Pode ser? Não pode ser. E isso parece que é feito hoje em dia. Eu vou na igreja, mas eu preciso fazer isso. Eu vou na igreja, mas eu vou fazer e terminar com o meu plano. Não é como o homem quer, entendeu? E nessa música, né, gospel, se você está passando por esta dificuldade, Deus sigue sendo Deus, né? Se você está seguindo por aqui, Deus segue sendo Deus. E por que não dizem? Se você não se arrepende, você vai para o inferno e você não e Deus segue sendo Deus, né? Ele é Deus. Não tem essa música? Então, por que o mundo gospel, entre aspas, distorceu a pessoa de Deus? E distorceu a maior bênção, porque a maior bênção para eles é ter o melhor da vida, carro, casa, isto, outro. Mas para Deus o melhor que Ele quer que você tenha é vida eterna. Vida eterna. Tudo bem, você tem sua casinha, está arrumadinho, tudo bem, tranquilo, mas não pôr os olhos, o foco na tua vida nisso, que infelizmente isso virou a igreja. Então aqui estamos vendo claramente a distorção, a deturpação da palavra de Deus, quando eles falam, não interessa, nós não cremos, e Ele é fiel, Ele ainda nos vai poder dizer, não, Ele não pode se negar a si mesmo. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu sou Alfonso, Ele me conhece, se eu faço algo que não é como Alfonso, então não sou Alfonso. Deus tem um caráter, e Ele fez coisas segundo o seu caráter, Ele é fiel, então Ele vai cumprir sua palavra fielmente. Vai abençoar aquele obediente e vai abençoar aquele desobediente, é lógico. Agora, vemos que Deus salva e Deus condena também. Em João 13, 6 ao 18. Já limos isso outro dia também, sexta-feira, na casa da Val, nós podemos ler de novo. João 3 fala assim, né? João 3, 16, 18 fala: porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma promessa, glória a Deus. E todo mundo fala: oh Deus, meu Deus,
Mas depois, 17, porque Deus não enviou a seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. 18, quem crê nele não é condenado. Glória a Deus. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, entendeu? Então, esta é a parte da condenação, ou seja, a parte de que ele condena e ele salva, são promessas dele. Que crer? De todo o coração crer. Ele é Deus, eu sou pecador, me arrependo, me entrego a Ele, seu sangue me limpa de pecado, tenho vida eterna, mas qual é a condição para a minha salvação? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento é o quê? Confissão de pecados, abandono de pecados, todo pecado que eu sei, e fé em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, Ele foi meu sacrifício, meu substituto, que sem Ele nunca poderia ser salvo, porque minhas obras não me podem salvar, porque por graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, para ninguém se gloriar. Então, estas são as condições: arrependimento e fé. Agora, como se vê esse arrependimento? Como se vê esse arrependimento na prática? Lucas 14, 25 a 35. Clarificar os conceitos, né? Porque o que é um arrependimento? Porque muitos têm o conceito de ir para a igreja, ir para lá e aceitar a Jesus, tal, né? E pronto, já, está tudo, é batismo, tudo. Mas segundo Jesus Cristo, o Senhor, Ele fala em Lucas 14, 25, estas são as condições. Ele fala, quando Cristo governa esses votos, tudo vai dar certo. Graças a Deus, tenho 21 anos de casado com minha esposa, fizemos esta semana, e tudo deu certo. 21 anos, gloriosamente casados. Nunca nos afastamos um do outro por briga, por coisa, nunca. Porque sempre reinou o amor de Deus em nossos corações. Porque nós vimos que a única maneira de viver era cumprir os pactos de Deus, e as promessas de Deus iam se cumprir conosco. E dá certo. Dá certo. Quando você batiza também, nós costumamos batizar. Quando a pessoa vai para as águas do batismo, é uma cerimônia maravilhosa, quando o batizado faz seus votos com Deus. Ser fiel a Deus na pobreza, na escassez, na saúde, enfermidade, tudo. E toda a criação escuta, os anjos, os demônios, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os irmãos da igreja escuta que esse homem, essa mulher é de Cristo e não vai recuar. Ele vai com Cristo e faz esse voto, essa promessa entre Deus, e é um pacto. Já o pacto, obviamente, foi feito pelo sangue de Cristo. Quando a pessoa crê no sangue de Jesus Cristo para a salvação dos pecados, a pessoa é convertida. Já entrou em pacto, já entrou em uma união matrimonial. Vocês sabem que um casamento cristão é um mistério que, comparado ao casamento entre a igreja e Cristo. Na Bíblia, né, Deus chama a igreja sua esposa e Cristo o esposo. E aqui diz, para vocês verem como é esse amor entre aquele que entra em pacto para receber essas promessas de Deus, diz, sujeitando vós uns aos outros no temor de Deus. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido, como o Senhor. Ou seja, a esposa é sujeita ao marido, ao esposo. Como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. A Poliana não pode vir amanhã e falar, eu vou embora para lá e sem me falar nada. Não, pode. Porque ele é sujeito a Cristo e sujeito a seu marido. Essa é a porção do casamento cristão. Para isso ela casou, para isso tem um compromisso com Cristo primeiro e comigo como esposo. Mas o esposo diz, maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e morreu e se sacrificou por ela. Então eu vou dar para ela o que eu
eu vou preferir ela antes do que eu. Eu vou morrer por ela se for preciso, necessário. Porque Cristo morreu pela sua igreja. E quando esse pacto é feito, essa obediência é feita, não vai dar erro. Deus vai trazer que? Bênção. Bênção no casamento. E quando é com Deus, obediência na vida eterna, vai trazer bênção eterna. Vida eterna. Por isso que Deus estabelece para o bem dos homens. Para o bem dos homens. Porque diz, e este é um grande mistério, o casamento entre esposo e esposa. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. O mistério aí do casamento entre homem e mulher está falando que é um mistério que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. Cada pessoa que entra no pacto com Cristo, pelo arrependimento e fé, pelo abandonar sua vida e tomar sua cruz com Cristo, entra nesse pacto de amor. E Cristo, a cabeça, cuida de nós. E se nós somente obedecemos as regras, condições, a promessa, pronto. O céu é certo para nós. Se nós nos abandonamos o pacto, Deus nos abandona. Entendeu? Deu para entender? É muito importante, amado, porque hoje em dia, aqui estão passagens do batismo, algumas passagens. Por exemplo, promessas, já para terminar, já um pouquinho. As promessas são as bem-aventuranças. Por exemplo, né? As pessoas dizem, qual é a tua promessa? Bom, minha promessa é isto, o outro, vou ter isto, vou ter o outro. Olha as promessas de Deus para seus amados filhos. Ele fala, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados ou abençoados, nesta tradução pode dizer abençoados, são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra, ou seja, a vida eterna. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, ou seja, obedecem a Deus com todo amor, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque eles é o reino de Deus. Está vendo como é totalmente contrário às promessas falsas dos pregadores falsos? Pare de sofrer, leva a tua casa, a tua promessa. Totalmente falso. O reino de Deus tem muitas melhores coisas para nós. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes. Olha, alegrai-vos e sejam imensamente felizes. Que contradição, por que você está tão feliz? Porque muita gente me persegue, porque eu amo a Cristo e as pessoas não querem ouvir de Cristo. Você é doidão? Não, isso é o que a palavra de Deus diz. Você está vendo como quando a gente conhece as Escrituras, tudo muda. Meu pensamento muda. Oh, não era assim, era assim, não. Não era, faz tua vontade e você vai ser feliz. Não, faz a vontade de Deus, você vai ser feliz eternamente. Diz, alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E a promessa a Paulo, Atos 9, 16. Olha essa promessa. Paulo era novo convertido. Novo convertido. E qual é a promessa de Paulo? Oh, ele vai ter sua própria casa, tudo para ele, vai prosperar financeiramente. Qual é a promessa para Paulo, novo convertido? Deus envia um discípulo dele, Jesus Cristo, e fala para ele, eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Olha uma das promessas para Paulo. Claro, ele ia ser um instrumento, claro. Ia ser um instrumento também. Diz, um vaso escolhido por mim para levar o meu povo diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel,
porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa meu. O apóstolo Paulo. O exemplo de apóstolo que Deus fala para nós imitar a Paulo, para nós seguir os caminhos de Paulo. Eu falei, eu mostrarei quanto ele vai sofrer por mim. Agora a pergunta para todos nós, cristãos e não cristãos, estão assistindo no vídeo, não sei se está ainda, o vídeo parece que saiu, né? Saiu? Saiu do... Saiu, mas fugiu. Ah, glória a Deus, pelo menos está esta parte. Agora, o grande desafio, né? Diante de tudo que vocês já escutaram, diante das promessas gloriosas de Deus, diante da fidelidade de Deus, que Ele vai cumprir salvação e vida eterna, regozijo eterno, nos céus, herança eterna com Cristo, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, as lágrimas vão ser enxugadas, já não vamos morrer mais, não vamos ter mais pecado, vamos ver Deus na sua glória eterna. Milhões e milhões de anos, não vamos ir para o inferno, que é a maldição eterna, aqueles que não se arrependem e creem. Mas você ainda quer as promessas de Deus. Vocês querem as promessas de Deus ainda? Que está assistindo por vídeo? Todos nós queremos as promessas de Deus. Olha, não estou pedindo para vocês levantar a mão, nada disso. Não estou falando nada. Estou pedindo somente para ponderar, meditar, examinar, orar, pedir diante de Deus, com toda sinceridade. Você ainda quer as promessas de Deus? Eu quero, já tenho, eu quero mais ainda. Eu quero ver a Deus por toda a eternidade. Estas coisas vão apodrecer, já todos sabem, que todas essas coisas vão se queimar, que as coisas que nós estimamos boas vão sumir, vão desaparecer. Isso já sabemos desde pequenos, mas realmente consideramos que essa promessa de salvação é verdadeira. Somente se adquire quando uma pessoa tem um encontro primeiro com a santidade do Deus ao qual nós ofendimos toda a nossa vida. Que ainda sendo tão bom, que nos manda, escolhe a vida, as misericórdias infalíveis de Davi, que diz, toma gratuitamente a alma da vida. E Ele oferece isso de graça, não por obras, para ninguém se gloriar. É pelo sacrifício de seu Filho, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Quando deixamos nossos pecados e cremos nele como nosso substituto lá na cruz, quando nós teríamos que ter vida na cruz, Ele foi nosso lugar, por isso Ele levou nossos pecados para nós. Se nos arrependemos e cremos nele, teremos todas as promessas. É grande perdoar, é grande ter misericórdia. Ele se deleita em perdoar, em ter misericórdia. E Ele fala. Só um ponto, poderia, para ficar mais claro ainda, né? Deixar claro onde que encontra essas promessas, que não é na igreja de esquina, Amém. Não é num falso profeta, não é num curandeiro. João 5,39 vai deixar claro onde que encontra essas promessas. Amém. Glória a Deus. João 5,39 fala que nas Escrituras que falam de Jesus, as pessoas encontram a vida eterna. João 5,39 diz 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras mostram Jesus Cristo. É o único caminho a Deus. É o único caminho à vida eterna. Então, se a gente quer encontrar isso, é arrependimento e fé, e conhecer essa vida eterna eternamente nas Escrituras, para não sermos enganados, para conhecer esse verdadeiro Cristo. Já sabemos que a maioria das igrejas está enganando as pessoas, não digo todas, obviamente, mas esta é a vida eterna. Então, segundo todas estas ensinos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que tem promessas com condições, é um pacto que Deus quer fazer com os homens, um pacto pelo seu lado fiel, e pelo nosso lado tem que ser fiel também. Você ainda quer as promessas de Deus? Lembrem, não são estas.
Este é maior. Cristo é maior. As escrituras são maiores. Entendeu? Então, isso é algo para nós realmente ir diante de Deus, considerar o custo. Porque aqui em Lucas 14, 25 e 35, Jesus Cristo está ensinando a contar o custo. Entendeu? Contar o custo. Qual é o custo de ter essa vida eterna? Será que eu vou querer deixar todos os meus planos, que eu tinha preconcebido na minha mente? Será que eu tenho que abandonar tudo que eu forjei para agora ter o plano de Deus para a minha vida? Nós erramos, Deus não erra. Deus é bom, nós não somos bons. Sem Cristo não tem bondade. Em Cristo ainda tem o coração de Cristo, a mente de Cristo. Entendeu? É muito importante, amados, ver isto como é. Promessa de salvação é uma promessa feita pelo Deus da glória, o Deus verdadeiro e fiel, e Ele quer dar salvação aos homens. Por isso que Ele envia pregadores. Enviou pregadores aqui a Taquaril, para que falem a verdade. Qual é a minha promessa? Eu quero minha promessa. Dá R$30, R$50. Não. Essa promessa, Deus pagou o alto preço. Por essa promessa, Deus pagou um alto preço. Qual foi esse alto preço? O sangue do seu Filho. O sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Assim que, amados, isso é o mais importante. Por favor, venham a Cristo de todo o coração e saiba que essas promessas são fiéis e verdadeiras, são amém. Todo aquele que vai a Ele. Deu para entender? Amém? E as Escrituras, amados, as Escrituras, como o irmão Michel falou, as Escrituras nos guiam a toda a verdade. Vamos orar, amados. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus fiel, El Amán, El Shaddai também, Todo-Poderoso Deus, que Tu prometes e cumples, Senhor. Nós que somos infiéis, Senhor, nós que quando não Te conhecemos, Senhor, não podemos cumprir nada, mas Tu queres, Senhor, fazer um pacto com os homens, um pacto por meio do sangue de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Um pacto que nunca nós poderíamos ter comprado, Senhor, por nossas boas obras, porque não são nenhuma, Senhor. Porque nossas obras não têm capacidade de nos salvar, porque estão manchadas com o pecado, Senhor. Oh, perdoa, Senhor, perdoa os filhos dos homens, perdoa a todos aqueles que estão aqui sem Cristo, perdoa a todos que estão assistindo sem Cristo. E, Pai, que ninguém se engane mais, Senhor, que as promessas que os falsos profetas prometem e pregam falsamente para a condenação dos homens, Senhor, estão literalmente sendo usados pelo diabo para levar maldição, achando, Pai, que os homens que estão trazendo bênção para suas casas, para suas vidas. Oh, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, abre os corações, Senhor, quebranta, Senhor, que todos possamos, Senhor, ir para esse destino eterno, essa promessa gloriosa em Jesus Cristo, essa âncora, Senhor, âncora firme, segura da alma, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, nossa única esperança. Todas as Tuas promessas são sim e amém, Senhor. Obrigado, nós não queremos ter a promessa de condenação, mas a promessa de salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, tem misericórdia, familiares, amigos, vizinhos, Taquaril, BH, Brasil, o mundo inteiro, Senhor. Que Tu, Deus fiel e maravilhoso, possas agir, Senhor, para a bênção eterna, Senhor, para todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.